Eu convido você para abrir a palavra de Deus aí no Salmo 70. Livro dos Salmos, Salmo de número 70. Salmo de número 70. É um salmo que tem apenas 5 versículos, um salmo belíssimo e que tem uma curiosidade. Esse trecho, o Salmo 70, que são 5 versículos, é a repetição com alguma mudança do final do Salmo 40, tá bom? O Salmo 40, do 13 ao 17, é o mesmo texto do Salmo 70, só que algumas mudanças de alguns termos, algumas pequenas frases são diferentes. Mas você depois confere aí que o Salmo 70 é o final do Salmo 40 com algumas pequenas modificações, tá bom? Olha que texto lindo. Petição por auxílio divino. Diz assim a palavra de Deus: Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que te amam, os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor hoje por essa leitura extraordinária. Palavra de Deus para nós hoje, Salmo de número 70. E o tema do nossa reflexão é entre perversos e piedosos. Entre perversos e piedosos. Olha só que coisa extraordinária. Você percebe na leitura desse salmo uma combinação surpreendente. Nesse salmo há um clamor, um grito de socorro e ao mesmo tempo uma expressão de confiança. Olha que coisa surpreendente, né? Tudo junto e misturado. Um grito, um clamor por socorro, não é? E uma expressão de profunda confiança em Deus junto e misturado no mesmo salmo. Se você observar, isso é a moldura do salmo, né? É aquilo que está dito no verso 1 e o que está dito no verso de número 5. É a moldura do salmo. Então, por exemplo, o verso 1 é um grito, é um clamor por socorro. Ele diz assim: praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. O salmista está, de uma certa maneira, desesperado, né? E ele está com pressa. Ele está pedindo para Deus que Deus se digne em livrá-lo. Ele está precisando de livramento. E que Deus se apresse em socorrê-lo. A situação é bem delicada. A situação é angustiosa, apavorante para o salmista. E ele clama, ele como que grita a Deus por livramento e por socorro da parte do Senhor. Mas ao mesmo tempo, quando você lê o verso 5, que é o fechamento, a moldura, a segunda moldura do Salmo, né? Ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, né? E aí ele repete esse clamor, né? Ó Deus, apressa-te em valer-me, combina com o que foi dito no verso 1, mas agora, ao invés do grito de socorro, né? Por livramento, há uma expressão de profunda confiança em Deus. Ele diz assim: pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Então, e ele fala: Senhor, não te detenhas. A gente percebe que a situação dele é bastante grave, angustiosa, né? E que faz o salmista clamar por socorro, mas também faz com que ele expresse profunda confiança em Deus. Ele diz: tu és o meu amparo, onde eu tenho o meu sustento, onde eu tenho a verdadeira estabilidade. Tu és o meu libertador, aquele que rompe com as cadeias, com os grilhões, com as prisões, né? E também com aqueles que tentam escravizar-me. Né? Então, ao mesmo tempo, esse salmo mistura, né, um grito de socorro e uma expressão de confiança em Deus. E é assim que nós caminhamos na jornada da fé, né? Tantas vezes há esse misto.
tudo junto e misturado. Ao mesmo tempo que nós gritamos por socorro, pedindo a intervenção do Senhor e que ela venha de maneira rápida, como ele faz questão de frisar aqui, não te detenhas, dá-te pressa, né? Apressa-te em valer, não te detenhas, ou seja, a situação é muito grave, né? É muito temerosa e que o Senhor se apresse em vir ao meu socorro, ao nosso socorro. Então, por que isso acontece? Por que essa mistura, não é, de um grito de socorro com uma expressão de confiança, que faz parte da nossa caminhada? Nós somos seres humanos, nós somos limitados, nós somos falíveis, nós somos finitos e pecadores. E sendo assim como somos, nós enfrentamos essa mistura, essa ambivalência, né, entre esses dois sentimentos, esses dois clamores, vamos assim dizer, ao longo da caminhada, como pessoas que têm um relacionamento com Deus vivo, né, com Deus verdadeiro, Deus vivo e verdadeiro, que é absoluto. Mas nós somos relativos, por isso há essa mistura, né, ao longo da caminhada da vida por uma série de questões. Aqui, de maneira específica, é porque o salmista está caminhando entre perversos e piedosos. Não é surpreendente? Entre perversos e piedosos. Existe uma tentação que acomete o coração do ser humano e muitas vezes o nosso, de dizer como o filósofo que disse assim: o inferno são os outros, né? O Jean-Paul Sartre, né, com a sua filosofia, chega a dizer que o inferno são os outros. Não, o inferno é o meu sogro, o inferno é a minha sogra, o inferno é o meu cunhado, o inferno é o meu vizinho, o inferno é o meu filho, o inferno é o meu pai, o inferno é a minha mãe. Mas a palavra de Deus não diz isso, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? A palavra de Deus na boca de Jesus diz que nós somos maus, né? Ainda que a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos. Qual que é a grande diferença? É quando nós temos um encontro com Jesus, é quando a graça de Deus nos alcança e o Espírito de Deus opera em nós a obra redentora da cruz do Calvário, nos converte, nos quebranta, nos transforma e então nós entramos num relacionamento com Deus. Continuamos sendo pecadores, mas pecadores resgatados, redimidos, transformados pela graça de Deus, pela obra redentora da cruz do Calvário, no poder do Espírito Santo. Essa é a diferença. E o que é que acontece? Acontece que isso é um fato, né? Um fato espiritual que tomou conta e tomou parte da nossa vida, mas também isso não anula uma verdade da existência, que nós caminhamos entre perversos e piedosos, né? Ainda que todos nós sejamos pecadores, existem aquelas pessoas que vivem a perversidade e aquelas que praticam a piedade. Então, a Escritura está repleta de exemplos sobre isso. No começo da Escritura diz que havia um jovem piedoso chamado Abel, pastor de ovelhas, que tinha um coração voltado para Deus. E existiu também o seu irmão Caim, que foi tão perverso que assassinou o irmão numa ambiência de culto e de adoração ao Senhor, porque o sacrifício do seu irmão foi aceito e a sua oferta não foi aceita. E a palavra de Deus lá no Novo Testamento diz que ele fez isso porque ele era mau, ele era do maligno. Olha só que coisa. Desde o começo a gente vai ver na Escritura, né, essas evidências que nós caminhamos entre perversos e piedosos. Nós temos o exemplo de Abel, que foi um piedoso, e de Caim, que foi um perverso. Nós temos mais para frente no Antigo Testamento o exemplo de Samuel, ainda criança, ainda menino, criado ali com o sacerdote Eli, né, no tabernáculo em Siló. E a palavra de Deus dá testemunho sobre ele, de que ele nasceu como fruto da oração da sua mãe, como um milagre de Deus num ventre estéril, e que ele passou a servir o Senhor desde pequeno. Ele foi consagrado ao Senhor e ele crescia em graça diante dos homens e diante de Deus. Mas que os filhos de Eli, Hofni e Finéias, que eram sacerdotes, que eram mais velhos do que Samuel, eram abomináveis aos olhos do Senhor, porque eles eram considerados filhos de Belial, um caráter maligno e perverso. Eles desprezavam a oferta do Senhor, eles abusavam dos adoradores de Deus e eles dormiam com mulheres numa atitude de prostituição na porta da tenda do Senhor. Então veja, assim como existiu desde o começo
Abel e Caim, existiu Samuel e os filhos de Eli que eram perversos aos olhos do Senhor. Ou seja, nós caminhamos entre perversos e piedosos. É assim que é por causa do pecado, né? Por causa dessa tragédia que atingiu a raça humana. E aí nós temos, por exemplo, o exemplo piedoso de Abigail, a viúva de Nabal, que não permitiu que Davi exercesse vingança, né? E trouxesse a ira de Deus contra ele mesmo, pela sua sabedoria, né? Ela se interpôs entre Davi e Nabal, e essa mulher, com essa sabedoria, com essa piedade, vamos assim dizer, impediu um mal tremendo sobre a vida de Davi, o escolhido do Senhor. Mas ao mesmo tempo nós temos o exemplo de Jezabel, né? Uma mulher perversa, idólatra, cruel, que matou profetas e que trouxe tanto mal na vida de Israel. Você percebe? Nós andamos entre perversos e piedosos. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que existiu um homem piedoso chamado Onesíforo, que o visitou na prisão, que foi um bálsamo do Senhor para ele, que reanimou o coração do apóstolo Paulo. Mas também ele dá testemunho sobre Alexandre, o latoeiro, que causou a ele muitos males. Foi perverso e prejudicou tremendamente a vida do apóstolo Paulo no tempo do seu julgamento. Olha que coisa. A Bíblia fala de Barnabé, um homem bom, chamado filho da exortação ou da consolação. Barnabé era um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, um homem generoso, um homem de um coração cheio de compaixão. Mas a Bíblia fala também de um tal de Diótrefes, que queria exercer primazia na comunidade, né? E que impedia que os enviados de João fossem recebidos, não queria recebê-los, e impedia que outros o recebessem, e também fazia oposição aberta contra o apóstolo João. Olha para você ver. Então, a Escritura tem fartos exemplos de que nós caminhamos entre perversos e piedosos, né? Desde o tempo de Abel e Caim, Samuel, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, né? O exemplo que nós observamos da viúva de Nabal, Abigail, e o contrário disso na pessoa de Jezabel. Observamos Onesíforo, observamos Alexandre o latoeiro, podemos falar, né, do filho da exortação, né, Barnabé, e ao mesmo tempo de Diótrefes. E assim hoje ainda, nós andamos entre perversos e piedosos. Pessoas que, ainda que nós todos sejamos pecadores, como eu disse, mas existem aquelas pessoas que andam na perversidade, que não tiveram encontro com Deus, né, e que têm intenções malignas e que atentam contra a vida das pessoas, né, com inveja, com orgulho, né, com comparação, tentando defraudar, tentando tirar proveito, roubar, matar, destruir, como é a descrição no Novo Testamento dos falsos pastores, dos falsos mestres, e que nós gostamos de aplicar a Satanás, né? Então, nós andamos entre perversos e piedosos. E é isso que o salmista está falando aqui. Ele está falando, né? Ele está clamando a Deus, gritando por socorro por causa dos perversos. Mas também ele expressa profunda confiança em Deus por causa dos piedosos. Observe, o verso diz: praza-te, ó Deus, verso 1, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Por que ele está tão desesperado, clamando para que Deus o livre, para que Deus o socorra? Por causa dos perversos. Ele está lidando com pessoas perversas. Nós não sabemos quem é. Não sabemos se é Saul, não sabemos se é Doeg, não sabemos se é Simei, não sabemos se é qualquer outro personagem que tenha nome no Antigo Testamento, mas ele está lidando com o perverso. E ele diz que esse perverso deseja tirar a sua vida e também se compraz no seu mal e fala bem feito, bem feito e bem feito. Observe para você ver. Verso 2 diz: sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Então esse perverso, ou estes perversos com quem Davi está lidando, eles estão demandando a vida de Davi, né? Eles estão intentando o mal contra Davi. E diz o texto que não só estão tendo uma ação perversa contra Davi, mas também ele diz: tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Então, olha só, eles não só estão tendo uma ação perversa contra Davi, mas tem uma motivação perversa, um desejo perverso.
de que o mal, se o mal acontecer a Davi, eles vão se alegrar, eles vão se regozijar, eles vão gostar. E isso fica evidente no verso 3, quando ele diz: retrocedam por causa da sua ignomínia, por causa da sua atitude vergonhosa, né? Reprovável. Os que dizem: bem feito, bem feito. Observa, Davi está lidando com os perversos, né? E esses perversos tentam, de alguma maneira, prejudicar Davi com as suas ações, com as suas motivações e com as suas palavras. Olha que coisa surpreendente. E quando a gente olha para a história de Davi de uma maneira mais ampla, né, a gente sabe que Saul pode se encaixar nessa descrição. Nós não sabemos se é Saul. Doeg pode se encaixar nessa descrição, né? Simei pode se encaixar nessa descrição também, porque ambos esses três personagens tentaram prejudicar Davi com ações, né, com ações, mas também com as suas motivações e também com as suas palavras, todos os três. Só para mencionar Saul, Saul tentou cravar Davi 2 vezes na parede com a lança, tentou prejudicar Davi com as suas ações, e mais que isso, com as suas motivações. Quando ofereceu uma proposta para que Davi casasse com uma das suas filhas, havia ali uma motivação perversa de que ele fosse destruído, fosse morto pelos filisteus. Então não era só com as ações, mas era muito com as motivações também, e com as suas palavras também, quando ele insuflou, né, todo o seu exército contra Davi. E o mesmo o fez Doeg, né, o edomita, que também prejudicou imensamente Davi. E o mesmo fez Simei, o benjamita, parente de Saul, né, que atirou pedras em Davi, que atirou terra em Davi, que praguejou Davi, certo? Olha que coisa surpreendente. Então Davi está dizendo aqui, no Salmo 70, do 2 ao 3, ele pede socorro a Deus. Ele pede que Deus o livre dessa ação perversa, né? E ele pede a Deus que faça justiça. Senhor, que eles sejam envergonhados e cobertos de vexame. Senhor, que eles tornem atrás e cubram-se de ignomínia. Senhor, que eles retrocedam por causa dessa ignomínia, que eles sofram perturbações, como diz no Salmo 40. Né? Então ele pede a Deus que faça justiça contra a injustiça que ele está sofrendo. Né? Ele clama a Deus nesse ambiente onde ele lida com o perverso. E o perverso que tenta prejudicá-lo com as suas ações, com as suas motivações e com as suas palavras. Ora, nós caminhamos entre perversos, né? Entre perversos e piedosos, entre piedosos e perversos. E tantas vezes nós estamos lidando com o perverso dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, ou de repente um perverso que vem de maneira aleatória, tá certo? Alguém que rouba, que promove sequestro relâmpago, alguém que promove golpe, né? Alguém que promove estelionato, né? Então nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. E assim, a semelhança de Davi, quando nós lidamos com o perverso, nós temos uma válvula de escape. Nós temos um caminho, né, que nos permite permanecer firmes. Nós clamamos ao Deus do céu: praza-te, Senhor, praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Né? Porque nós reconhecemos, ó Deus, apressa-te em valer-me. E nós dizemos igual no Salmo: Senhor, não te detenhas. Talvez seja essa a sua situação. Você está lidando com o perverso, né? Eu não sei de que tipo de relação vem esse perverso. Se ele é conhecido, se ele é desconhecido, se ele é de perto, se ele é de longe, se ele é da família, se ele não é da família, se ele é de repente até de dentro da igreja, como foi o caso de Alexandre o Latueiro, que parecia ser da comunidade, e também de Diótrefes, que era da comunidade, e que um prejudicou Paulo e o outro prejudicou o apóstolo João. Isso acontece também, porque nós caminhamos entre piedosos e perversos, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Então nós pedimos a Deus: Senhor, entre com a tua providência em nome de Jesus. Traga livramento para o teu filho, para a tua filha, para o teu servo, para a tua serva, em nome de Jesus. Senhor, socorre o teu servo e a tua serva em nome de Jesus. Não deixa prevalecer essa ação perversa, essa motivação perversa, essas palavras perversas, que caiam por terra em nome de Jesus. É o nosso clamor a Deus. Que o Senhor socorra
você, meu irmão, minha irmã, e que Ele socorra você rapidamente, que Ele se apresse em vir ao teu auxílio, como Ele fez libertando Israel do Egito, né? Como Ele fez em tantos outros cenários e situações. Nós tomamos a oração de Davi para nós e pedimos que Deus entre com essa providência e que Ele faça recair sobre esse perverso o fruto das suas ações, né? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará, diz a palavra do Senhor. Nosso desejo é que ele se converta, é que ele se arrependa, é que ele se quebrante, é que ele tenha uma experiência com Deus, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas se assim não for, que Deus o trate como só Deus sabe e pode fazer com aquele que está promovendo o mal, a perversidade, a malignidade contra as nossas vidas. Nós não podemos atentar contra o perverso, né? A palavra de Deus diz assim: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nós deixamos nas mãos do Senhor. Nós pedimos que Ele dê livramento, que Ele dê socorro e que Ele venha ao encontro daquele que está necessitado de uma maneira rápida, pronta, efetiva, como nós temos farto testemunho na Escritura. Que seja assim na minha vida, na tua vida, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Nós clamamos a Deus quando nós temos que lidar com o perverso. Mas também nós glorificamos, nós louvamos, nós exaltamos a Deus por causa do piedoso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim como há o perverso, né? Assim como há o Caim, assim como há o Ofni e Finéias, assim como há a Jezabel, assim como há o Alexandre o Latueiro, assim como há o Diótrefes, como está testemunhado na Escritura, louvado seja o nome do Senhor, porque há o piedoso, né? Há o Abel, louvado seja o nome do Senhor. Há o Samuel, louvado seja o nome do Senhor, né? Há a Abigail, há o Onesíforo, há o Barnabé e tantos outros, louvado seja o nome do Senhor. Porque senão nós não suportaríamos, né? Bendito seja Deus, porque nós temos o piedoso. E o texto diz assim, né? Depois dele falar do perverso, ele diz: folguem-se ou alegrem-se, e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam: Deus seja magnificado, ou o Senhor seja magnificado. Assim como existe aqueles, né, que promovem perversidade com as suas ações, com as suas motivações, com as suas palavras, existe o piedoso, aquele que busca o Senhor, aquele que ama a salvação do Senhor, aquele que diz: bendito ou magnificado seja o Senhor. Aleluia. Né? As suas ações são ações de uma pessoa piedosa, ou seja, eles buscam o Senhor. Diferentemente do perverso, eles têm prazer em buscar o Senhor. E mais que isso, a motivação deles é diferente. Eles amam a salvação. Olha que coisa linda. E as palavras da boca deles não é bem feito, bem feito. É: Deus seja magnificado, exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. Olha a diferença. Então isso é lindo, meus irmãos. Isso é lindo, porque o testemunho da Escritura, nesse sentido, corrobora também de que assim como há o perverso, há o piedoso, né? E isso é um alento para o nosso coração. Isso é um lenitivo para a nossa alma. Isso é um bálsamo para nós. Foi o que o Senhor falou para o Elias, quando Elias entrou em crise por causa da afronta de Jezabel. Depois dele ter, né, vencido os 450 profetas de Baal, os 400 de Azerá, onde desceu o fogo do céu, ele recebeu uma afronta, uma ameaça de morte de Jezabel, e ele entrou em crise, ele se abateu, ele fugiu, ele se escondeu numa caverna. Então Deus o visitou, falou com ele e disse: há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Ele estava pensando que só ele era piedoso, que ninguém mais temia a Deus, que ninguém mais se interessava pelas coisas de Deus, que ninguém mais tinha zelo pela lei de Deus. Então o Senhor disse para ele: não. Há 7.000, eu conservei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal e 7.000 que não beijaram a Baal, que não prestaram reverência e adoração a esse falso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque assim como há o perverso, há sempre o remanescente fiel. E quem o preserva e quem o mantém é o Senhor. Né? Nós temos o remanescente fiel.
nós temos aqueles que creem, aqueles que oram, aqueles que confessam o nome do Senhor, aqueles que levam a sério a palavra de Deus, aqueles que amam o Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que amam a salvação, aqueles que usam a boca para bem dizer, exaltar e glorificar o nome do Senhor. E também há o testemunho do Salmo 16, que diz assim: eis aí os notáveis, os santos, os fiéis, os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer, diz o Salmo 16. Louvado seja o nome do Senhor, porque há perversos, mas há os fiéis, ou os santos, os notáveis, em quem Deus tem o seu prazer, e que são também uma inspiração, uma motivação para nós. Saber que estamos cercados também, não só de perversos, não só de pessoas malignas, não só de filhos de Belial, mas nós temos à nossa volta também o remanescente fiel. Nós temos à nossa volta, né, esses que são chamados no Salmo 16 de os santos, ou os fiéis, ou os notáveis, em quem o Senhor tem todo o seu prazer. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que nós também temos, como diz o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Olha que lindo, né? O apóstolo Paulo fala para o Timóteo, 2 Timóteo 2:22, foge das paixões da mocidade, Timóteo. Foge. E pelo contrário, segue a justiça, a fé, a paz, né? O amor, com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Olha que coisa linda. Né? Existem aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Não é pessoas que não pecam, não é pessoas que não erram, não estamos falando de pessoas perfeitas, estamos falando de pessoas piedosas, de pessoas que mesmo sendo pecadores, mesmo sendo pessoas que erram, que falham, são pessoas que têm temor de Deus no coração. São pessoas que foram visitados pelo Senhor e nasceram de novo. E mesmo errando, pecando, falhando, eles têm temor de Deus e eles se arrependem, eles se quebrantam, eles se convertem e eles são contados entre o remanescente fiel, são contados entre os santos, entre os fiéis em quem o Senhor tem o seu prazer, são contados entre aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor, como diz 2 Timóteo 2:22. Olha que lindo, né? E são contados também, como diz o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, entre aqueles dos quais o mundo não era digno. Olha que lindo. São contados entre aqueles dos quais o mundo não era digno. Tá? Lá em Hebreus, capítulo 11, bem no final, né? Você pode ler isso. Então veja, há perversos, sim, nós andamos entre perversos, é verdade. Pessoas que intentam mal contra nós ou contra outras pessoas pelas suas ações, pelas suas motivações, pelas suas palavras. Mas há, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, os piedosos, o remanescente fiel, né? Os santos, os fiéis em quem Deus tem o seu prazer. Que lindo! Aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Aqueles dentre os quais o mundo não era digno de tê-los. E pela graça do Senhor, pela sua misericórdia, eles caminham entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu e você possamos ser contados, não entre os perversos. Que eu e você não sejamos contados entre os perversos, em nome de Jesus. Porque pior do que você ser vítima de um perverso é você se tornar um perverso. Pior do que eu e você sermos assaltados pelo perverso, sofrermos violência do perverso, sermos roubados pelo perverso, sermos enganados pelo perverso, é eu e você nos tornarmos perversos. Que Deus nos livre desse mal em nome de Jesus. Que nós não sejamos os perversos, mas que nós sejamos contados entre os piedosos em nome de Jesus. Que eu e você sejamos contados com Abel, com Samuel, que nós sejamos contados com Abigail, né? Que nós sejamos contados com Onesíforo, que nós sejamos contados com Barnabé, que eu e você sejamos contados dentro dos remanescentes fiéis do Senhor, que eu e você sejamos contados entre os santos e os fiéis em quem Deus tem seu prazer, que eu e você sejamos contados, meu querido, entre aqueles que com coração puro invocam o nome do Senhor, porque quem purificou o nosso coração foi a graça de Deus, foi a obra de Jesus que purificou o nosso coração. Nós fomos justificados pela obra da cruz. Que eu e você sejamos contados entre aqueles dos quais o mundo não é digno, por causa da obra de Deus na nossa vida. Olha que lindo. Então você entende que o salmista que andou entre piedosos e perversos, que clamou socorro, que clamou livramento de Deus por causa do perverso, é o salmista que também expressa profunda
confiança em Deus, porque ele olha à sua volta e vê os piedosos, né? Ele olha à sua volta e vê aqueles que buscam o Senhor. Ele olha à sua volta e vê aqueles que amam a salvação do Senhor. Ele olha à sua volta e vê aqueles que usam a boca para exaltar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Então ele diz a respeito dessas pessoas, Senhor, que eles folguem, que eles se alegrem, que eles rejubilem em Ti. Que eles tenham a graça do Senhor de se alegrar e rejubilar em Ti. Esses que Te buscam e Te amam. Esses que dizem, louvado seja o nome do Senhor. Deus seja engrandecido e magnificado. Olha que lindo. E aí ele diz, eu sou pobre e necessitado. Eu sou pobre e necessitado. Mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Isso está dito no Salmo 40, no mesmo texto. O Senhor cuida de mim. E diz também aqui nesse texto, Tu és o meu amparo e o meu libertador. Olha que lindo. Que Deus permita que nós possamos ter esta expressão de confiança em Deus. Mesmo eu sendo quem eu sou. Eu sei que eu sou pobre e necessitado. É isso que eu sou. Porque eu sou humano, porque eu sou limitado, porque eu sou falível, porque eu sou sujeito à ação do perverso, mas eu creio que o Senhor cuida de mim. O texto diz, porém o Senhor cuida de mim. Esse texto lá no Salmo 40, que é paralelo com esse aqui. E diz assim, Tu és o meu amparo, o meu sustento, né? A minha base forte, segura, a minha rocha, né? E o meu libertador. Que expressão de confiança em Deus. Eu espero em Deus, em nome de Jesus, né? Que eu e você que andamos entre piedosos e perversos, que ao longo da caminhada nos relacionamos ou nos esbarramos, né? Ou de alguma forma temos as ações diante de nós do perverso e do piedoso, que eu e você tenhamos a graça de clamar ao Senhor diante das ações do perverso e tenhamos a graça de expressar profunda confiança diante da visão dos piedosos que Deus permitiu que estivessem à nossa volta. Que acima de tudo, eu e você não sejamos contados entre os perversos em nome de Jesus, mas sejamos contados entre o número dos piedosos, para a honra e glória do Senhor. Eu e você, contado entre o remanescente fiel. Eu e você, contado entre os santos, entre os fiéis, em quem Deus tem todo o seu prazer. Eu e você, contado entre aqueles que com coração puro invocam o nome do Senhor. Eu e você, contado entre aqueles dos quais o mundo não é digno. Louvado seja o nome do Senhor. Não por merecimento, não porque somos melhores do que as outras pessoas, não por causa de performance religiosa, mas por causa da misericórdia e da graça do Senhor que veio a nós em Cristo Jesus. Que Deus permita em nome de Jesus que o seu clamor diante do perverso seja ouvido, que Deus te socorra, que Deus te livre, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas que também o teu louvor diante da visão, diante dos piedosos, chegue diante do Senhor como um aroma suave e agradável, um louvor do teu coração, porque você está cercado, né, por piedosos. Louvado seja o nome do Senhor. Como Elias, quando Deus disse para ele, não há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Há muita gente que crê, há muita gente que confia, há muita gente que leva a sério, há muita gente que ora, há muita gente que louva o Senhor de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Entre perversos e piedosos, nós clamamos e nós louvamos o nome do Senhor. Que Deus assim nos abençoe pela sua palavra, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, amém e amém.